Olá pessoal, vamos para a nossa última videoaula. Então, sempre lembrando, ela não é suficiente para manter os estudos de vocês para a prova 2. Vocês são obrigados a buscar aí, é necessário que vocês busquem informações nas escritas que vocês fizeram, na troca de ideias com os colegas e, claro, com o apoio da apostila, com o apoio do que foi dado em sala de aula e com o apoio dessas videoaulas que poderão ajudá-los. Então hoje vamos falar sobre prescrição penal de uma forma bem branda, bem rápida, né? Então, os fundamentos doutrinários da prescrição penal. Primeiro, a inconveniência da aplicação da pena muito tempo após a prática da infração. E depois, o combate à ineficiência do Estado, que deve ser compelido, empurrado a agir dentro de prazos determinados. Não dá para ficar dependendo a vida inteira do Estado fazer o julgamento de uma causa, e quando a causa é julgada já não faz mais sentido, não tem mais efeito sobre a pessoa que foi julgada. Existem duas hipóteses de imprescritibilidade da pena, então a pena não prescreve nessas duas hipóteses, que é a questão do crime de racismo e a questão dos crimes praticados por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Existem dois modelos de prescrição. Uma chama-se prescrição da pretensão punitiva. É aquela que ocorre antes da sentença transitar em julgado. Ou seja, antes de transitar em julgado a sentença final. Se o Estado, em determinado tempo, não julgou o cidadão, a pena pode prescrever. E o outro modelo é a prescrição da pretensão executória. Ocorre após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, se o Estado não consegue fazer com que depois da sentença ser dada e transitada em julgado, o Estado não consegue fazer com que o apenado pague a sua pena. E ele fica, por exemplo, foragido há algum tempo por alguma ineficiência do Estado, ele acaba não cumprindo a sua pena por determinado tempo, e aí, após esse tempo, a pena pode prescrever, ou seja, ele não mais irá pagar essa pena. Então são esses dois modelos. Prescrição antes da sentença transitar em julgado, chama-se prescrição da pretensão punitiva, né, ou prescrição da pretensão de punir o cidadão, e depois da sentença transitar em julgado, chama-se prescrição da pretensão executória. Então, o Estado perde, o Estado pretende, mas não tem mais o direito de punir, o Estado pretende, mas não tem mais o direito de fazer com que alguém execute a pena decorrido determinado prazo sem que ele consiga fazer isso, claro. No artigo 109, nós temos a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110, que a gente vai ver, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Então, o cidadão ele cometeu um crime e está sendo julgado. E aí, enquanto o julgamento vai se processando, o tempo da prescrição começa a correr. E aí, o que acontece? Se o Estado não julga em determinado tempo, ele perde a pretensão punitiva, ele perde o direito de punir. E como é que acontece isso? Prescreve em 20 anos se o Estado não julgar em 20 anos um crime cuja pena máxima é de 12, automaticamente ele perde o direito de punir. Se o Estado não julgar em 16 anos um crime onde a pena máxima é superior a 8 e inferior a 12, um crime de assalto, por exemplo, roubo simples, né? O roubo simples fica entre 8 e 12 anos. Então, um crime em que a pena máxima fica entre 8 e 12 anos, se durante 16 anos o Estado não julgar esse crime, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, ocorre a prescrição da vontade do Estado de punir o agente. Ele deveria punir em até 16 anos, ele concluiu o julgamento, concluiu a sentença, ela transitou em julgado com 17 anos. Ele não vai mais cumprir essa pena, tendo em vista que já passou o tempo. Então, prescreve em 12 anos a pretensão punitiva se o máximo da pena é superior a 4 e inferior a 8. Um crime de estelionato, por exemplo, onde o máximo da pena é 5. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2
e inferior a 4, no máximo 4 anos, né? De 2 a 4 anos. E em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou até 2 anos. De 1 a 2 anos, prescreve em 4 anos. E prescreve uma pena em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, os prazos, por exemplo, para as penas restritivas de direito, também são os mesmos prazos de prescrição para as penas privativas de liberdade. Estou ali no artigo 109, parágrafo único. Agora, a prescrição da pretensão executória, que ocorre quando o Estado deixa de conseguir fazer com que a pessoa cumpra a sua pena. Ou seja, ele pretendia que a pessoa executasse a sua pena, não conseguiu, então, nos mesmos prazos do artigo 109, prescreve, só que com uma diferença, que está lá no 110. A prescrição, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, e não pela pena máxima de cada crime, e sim pela pena que foi realmente aplicada a ele. E aí no parágrafo 1º diz o seguinte: a prescrição, depois da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, ou seja, para quem acusa, normalmente para o Ministério Público, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Então, o juiz aplicou uma pena e deu o conhecimento ao Ministério Público. O Ministério Público aceitou a pena, a partir dali, vê-se qual é a pena aplicada e tem X tempos, né, de acordo com o tempo da pena aplicada, para se fazer com que o cidadão inicie o cumprimento dessa punição. Agora, o período em que se inicia a contagem de prazo para prescrição. Então, o termo inicial, como se chama. Então, o termo inicial, o período que se inicia, o momento que se inicia. Então, o termo inicial da prescrição antes da sentença transitada em julgado, que está lá prevista no artigo 109, o artigo 111 diz o seguinte: a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr, ou começa a contar, ou tem o seu termo inicial, do dia em que o crime se consumou. Então, consumou o crime hoje, começa já a correr o tempo para o Estado julgar o agente do crime. No caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa. Então, ele tentou executar o crime, não conseguiu, parou na tentativa. A partir do momento que cessou a atividade criminosa, começa a contar a partir dali. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Então, um crime de sequestro, por exemplo, é um crime permanente, a pessoa continua no cativeiro a partir do momento que cessou o cativeiro da pessoa, a polícia prendeu o agente, ou a polícia interrompeu o sequestro. A partir dali começa a contar o tempo para a contagem da prescrição penal antes da sentença transitada em julgado, ou seja, prescrição penal, prescrição da pretensão punitiva. Nos casos de bigamia, ou seja, o sujeito é casado e casa-se novamente de maneira formal, ou falsificação de assentamento ou registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Então, da data que a bigamia se tornou conhecida, da data da alteração ou falsificação do assentamento de registro civil ficou conhecido. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, prevista no Código Penal ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos. Então, a vítima completou 18 anos, a partir dali começa a contar o prazo de prescrição da pretensão punitiva, ou seja, antes da sentença transitar em julgado. A não ser que alguém, um representante legal, já tenha proposto a ação penal. Aí começa a partir do momento em que se propõe a ação penal. Agora, o termo inicial, ou o começo da contagem da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível transitada em julgado. Então, nos casos do artigo 110 desse Código, prescrição da pretensão executória, ou seja, prescrição depois da sentença condenatória transitada em julgado, começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou seja, para o promotor. O juiz chegou lá e mostrou a sentença, entregou a sentença condenatória para o promotor. A partir dali começa a contar o tempo da prescrição da sentença condenatória, ou seja, da prescrição da pretensão executória do Estado. E então, ou
ou começa a contar a partir do momento da sentença que revoga a suspensão condicional da pena, o sursis, ou revoga o livramento condicional. A partir dali, começa a contar o tempo de prescrição da pretensão executória. Ou do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Então, interrompeu-se a execução da pena, a partir dali o cidadão fugiu, o agente fugiu, a partir dali começa a computar a prescrição da pretensão executória. Prescrição no caso de fuga do condenado ou de revogação de livramento condicional. Já falamos, basicamente no artigo anterior, mas está lá no artigo 113, no caso de um condenado se evadir ou fugir, ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Então, pena de 10 anos, cumpriu 5, fugiu. Conta-se a prescrição pelos 5 anos que restavam da pena. Pena de 10 anos, cumpriu 4 dentro da prisão, cumpriu mais 2 em livramento condicional, dá 6, fugiu. Aí nós temos ali 4 anos para considerar para a questão da prescrição da pretensão executória da pena. A prescrição da pena de multa, lá no artigo 14, ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única pena cominada, ou no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativa, combinada ou cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade. Outra coisa importante está lá no artigo 115, que é a redução de prazo de prescrição. São reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70. Então, se quando praticou o crime, o agente do crime tinha 20 anos, a prescrição dele ocorre na metade do tempo. Se quando foi dada a sentença, o agente do crime tinha mais de 70 anos, a prescrição também será pela metade do tempo. O que impede a prescrição? No artigo 106 tem ali causas impeditivas da prescrição. Antes de transitar em julgado, ou seja, prescrição da pretensão executiva, antes da sentença transitar em julgado, a prescrição não ocorre enquanto não resolvido em outro processo questão que dependa do reconhecimento da existência de crime. Então tem um outro processo civil correndo, por exemplo, de avaliar, ou uma situação que avalia um determinado laudo dizendo que a pessoa não estava grávida e tem um processo correndo de aborto. Então, enquanto não se resolver essa questão na esfera da análise do aborto, a prescrição não, se isso está correndo em outro processo, da análise de a mulher estar grávida ou não, que se disse abortada, essa situação, a prescrição não ocorre enquanto isso não for resolvido em outro processo. Ou enquanto o agente cumpre pena no exterior, também é uma causa imperativa de prescrição da pretensão punitiva, antes da sentença transitada em julgado. Antes de passar em julgado a sentença final, também não ocorre a prescrição quando há pendência de embargos de declaração ou de recursos a tribunais superiores, ou quando não cumprido ou não rescindido acordo de não execução penal. Então a prescrição ela não ocorre enquanto, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre enquanto não cumprido o acordo de não persecução penal. Bom, causas que interrompem a prescrição. O curso da prescrição interrompe pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Então, o crime aconteceu, as investigações foram feitas, o inquérito foi entregue ao promotor. O promotor ou o Ministério Público ofereceu denúncia, a denúncia foi aceita pelo juiz, inicia então uma nova contagem de prazo prescricional antes da sentença transitar em julgado, ou seja, inicia-se uma nova prescrição da pretensão punitiva do Estado. O curso da prescrição interrompe-se pela pronúncia. A denúncia foi recebida pelo juiz. O juiz entendeu que em crimes dolosos contra a vida o acusado é responsável pelo crime. Então ele efetua a pronúncia, ou seja, determinando que o caso vá a tribunal de júri. Então, quando ele faz essa pronúncia, dizendo que o caso é crime doloso contra a vida, deve ir a tribunal de júri, inicia-se então a contagem novamente da prescrição antes da sentença transitada em julgado.
Também interrompe-se a prescrição pela decisão confirmatória da pronúncia. A pronúncia foi efetuada, olha, o crime tem que ir a júri. Aí foi feito um recurso, normalmente por parte da defesa, o juiz confirmou, o juiz disse não aceito o teu recurso, pronúncia confirmada, o caso tem que ir a júri. Inicia uma nova contagem da prescrição, interrompeu a prescrição até ali, começa a contar novamente o primeiro dia da prescrição, a partir dali. Também interrompe-se pela publicação da sentença. Sentença é uma decisão monocrática em qualquer instância. E acórdão, decisão colegiada de tribunais condenatórios. Então, pela publicação da sentença ou do acórdão condenatórios recorríveis, então foi publicada a sentença, a partir dali começa a correr de novo o prazo prescricional. Efetuado o julgamento, efetuou-se a publicação da sentença ou acórdão, inicia-se novo prazo prescricional. Tudo isso, sentença ou acórdão condenatório, mas ainda recorríveis, não transitada em julgado a sentença ainda. Então, prescrição da pretensão punitiva do Estado. Também interrompe-se a prescrição pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Dada a sentença, iniciada a pena, inicia novo prazo. Começou a pena, agora começa a contar um novo prazo prescricional, prescrição da pretensão executória. Caso o cumprimento da pena seja interrompido na sequência, está cumprindo a pena e é interrompido, começa a contar o prazo prescricional. Na sequência, o cidadão é preso de novo, vem a continuar o cumprimento da pena. Tem início novo prazo prescricional, caso paralise o cumprimento da pena de novo. E também se interrompe o caso da prescrição, no caso, por exemplo, o cidadão foi julgado e condenado, iniciou o cumprimento da pena e fugiu. Inicia o prazo prescricional a partir da fuga dele. E aí ele comete outro crime. Ele passa a ser, em tese, reincidente. E é pego 6 meses depois de praticar esse crime. Inicia-se novo prazo prescricional. Então, em linhas gerais, essas são as coisas a respeito de prescrição. Espero que possa ajudá-los. E aí a gente encerra por aqui as nossas videoaulas. Lembro bem, façam um exercício geral de dosimetria da pena com 3 crimes e 2 autores. Façam os exercícios gerais que foram passados para vocês de perguntas a respeito desde o concurso de crimes até a prescrição e o perdão judicial. Respondam as perguntas que foram feitas dos trabalhos apresentados em sala de aula, porque tudo isso cai na prova, gente. A prova é longa, a prova é grande, a prova é cansativa, então estejam preparados, vão bem preparados, se alimentem bem, estejam prontos. 19 horas de segunda-feira, dia 25 de novembro, começa a nossa prova e tem o prazo para fazê-la até às 22 horas, ok? Grande abraço a todos, boa sorte na prova e até segunda-feira.